Pois é, o Beraldo mencionou essa declaração de Donald Trump. A gente vai procurar trazer outras informações e vamos nos aprofundar nisso, porque o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, chega para trazer as informações, as últimas atualizações, né? O exército de Israel anunciou ter matado em um bombardeio noturno a principal liderança, inclusive das forças iranianas. Bem, o Luca já está dividindo tela comigo. Luca, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Como é que chama o líder, ou pelo menos aquele representante, o comandante militar do Irã, Ali Shadmani? O Luca tem feito as apurações, levantando todos os detalhes para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Luca? Boa tarde a você, Daniel, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. É Ali Shadmani, este que é um dos principais assessores do Ayatollah Ali Khamenei e inclusive um comandante do exército iraniano. Então nós vemos que mais uma vez o cerco tem se fechado dentre as principais personalidades do mundo político e também das Forças Armadas israelenses. Desde o começo, tanto a Guarda Revolucionária Islâmica, que é um dos dois exércitos que atuam no Irã, quanto também membros do próprio exército iraniano foram mortos, muitos cientistas nucleares, né, cientistas sênior, especializados no desenvolvimento de armas nucleares ou até mesmo no enriquecimento de urânio para fins energéticos, e cada vez mais vemos que Israel consegue se aproximar do líder Ayatollah Ali Khamenei. Nós vemos também que essa possibilidade foi aventada pelo próprio premier Benjamin Netanyahu, a eliminação de Ali Khamenei, mas os analistas se dividem. Muitos acham que isso poderia escalar a guerra de uma maneira descontrolada, porque o Ayatollah não é apenas o líder político de um país, mas um líder religioso. Então, por mais que seja um governo tirânico, algumas pessoas poderiam se comover naturalmente pela questão religiosa. Outros dizem que poderia ser a solução definitiva para esse conflito e talvez a mudança de regime. Todavia, os europeus acreditam que uma mudança brusca de regime forçada por Israel e pelos Estados Unidos poderia transformar esta situação política ainda em algo ainda mais caótico dentro do Oriente Médio, usando como exemplo o que aconteceu no Iraque ou até mesmo na Líbia. Obviamente que a gente vai ficar de olho como essas operações vão continuar acontecendo. O presidente Donald Trump continua na sala de crise, né, no Situation Room, que eles chamam lá em Washington, para discutir os próximos passos. Inclusive as forças de defesa de Israel esperam para ver se os Estados Unidos vão ou não participar ativamente dessa guerra por uma questão essencial. Nós falamos aqui muito sobre as danificações feitas por Israel em vários dos pontos de enriquecimento de urânio dentro do Irã, seja em Natanz, seja em Isfahan, e principalmente em Fordo. As duas primeiras que eu citei já foram bastante danificadas, muitas delas destruídas, segundo a própria Agência Internacional de Energia Atômica. Todavia, uma daquelas instalações que tem capacidade de enriquecer urânio acima de 60%, 70%, a instalação em Fordo, ela fica dentro de uma montanha. Alguns acreditam 80, 90 metros dentro da montanha ou embaixo da terra, e Israel, por mais que seja tecnológico, não tem os armamentos necessários para destruir essas estruturas. Os únicos que têm são os Estados Unidos, as famosas bombas Bunker Busters, né, as destruidoras de bunkers, além de aviões capazes de carregar essas bombas, que são extremamente pesadas, muitas toneladas. Então, caso aconteça uma operação nesta localidade específica, a usina de Fordo, provavelmente sabemos que os Estados Unidos entrou oficialmente na guerra pelas questões bélicas e pelas limitações dentro do exército de Israel para atingir uma localidade como essa. Pois é, inclusive tem um site de notícias dos Estados Unidos que destacou que o presidente estaria considerando seriamente se juntar à guerra, e aí o New York Times publicou uma outra informação que o Irã teria um plano para revidar atacando bases norte-americanas no Oriente Médio. Agora, Luca, Donald Trump afirmou que o governo não tem, nesse momento, a intenção de eliminar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, né? Informação que inclusive foi divulgada ontem. Agora, ele também exigiu uma rendição incondicional dos iranianos, não foi? Foi isso mesmo. As duas últimas publicações do Donald Trump, o presidente norte-americano, na Truth Social, a sua rede social, uma delas está em letras garrafais: rendição incondicional. E a outra, ele diz que o Supremo Ali Khamenei seria um alvo fácil, que as inteligências sabem onde ele está, mas que os Estados Unidos não pretendem matá-lo
por enquanto. Ele pediu também para que os alvos civis em Israel não sejam atingidos, porque isso está fazendo a paciência dos Estados Unidos se esgotar. Isso pode indicar que o próprio Ali Khamenei correria risco de vida, o que não seria nenhuma surpresa, porque é a personificação deste regime desde 1989, quando herdou, né, a posição pelo Ayatollah Khomeini, e também por ser aquele que toma todas as decisões de caráter de política externa e militar. Por isso mesmo, muitas fontes falam que ele e a sua família estariam em um bunker muito protegido em alguma localidade no Irã, enquanto quem toma todas as decisões é a própria chefia da Guarda Revolucionária Islâmica, um dos braços, né, um dos dois exércitos iranianos que são responsáveis pela manutenção do regime e dos valores islâmicos na filosofia de Estado que eles cultivam desde 1979. Algo que, obviamente, poderia ter muitas repercussões, porque, como eu disse, se trata também de um líder religioso. O Ayatollah significa em árabe o sinal de Deus. No caso de Ali Khamenei, ele é também um descendente do profeta Maomé, por isso que ele usa esse turbante preto, né? Ele é considerado um Said na religião xiita, o que poderia ter o efeito contrário caso ele fosse morto, considerando que as pessoas também têm algum tipo de inspiração divina relacionado com a religião islâmica, que talvez não consiga explicar melhor por não ser islâmico, mas também tem esse ponto antropológico que vale a pena se observar antes dessas decisões serem tomadas por parte dos Estados Unidos e de Israel. Excelente, Luca. Obrigado pelas informações, pelas atualizações. Seguimos em contato. Qualquer novidade, por favor, esteja à vontade, prioridade para você. Grande abraço. Seguimos com as análises e comentaristas, dos nossos comentaristas. Mota, as manifestações do líder norte-americano, Donald Trump, a expectativa, né, da comunidade internacional, teve aquela saída repentina de Donald Trump do encontro do G7, muitas pessoas, né, muitas lideranças, enfim, acabaram levantando essa possibilidade. O que será que representa essa saída de Donald Trump do G7? E aí ele dizendo que não pretende matar o líder iraniano, por enquanto, Mota. Essa saída dele pode representar qualquer coisa. Uma das características dessa situação no Irã é a grande confusão das informações. Existem inúmeras possibilidades para o que pode acontecer nessa guerra, nesse conflito, né? As perspectivas são muito amplas. Donald Trump negou que tivesse deixado a cúpula do G7 para trabalhar num acordo de cessar-fogo. Ele disse que, na verdade, ele estava esperando algo melhor do que um cessar-fogo. Aí os repórteres perguntaram o que era e ele disse: eu estou esperando um fim de verdade e não um cessar-fogo. E quando ele foi perguntado novamente se o envolvimento militar dos Estados Unidos aconteceria para garantir a eliminação do programa nuclear iraniano, Trump disse: eu espero que o programa deles seja eliminado muito antes disso. Eles não terão uma arma nuclear. Olha, tem muita gente avaliando que essa guerra, esse conflito, ficou muito pior para os iranianos, muito mais rápido do que se era de imaginar, né? Muita gente imaginando que na eventualidade de um ataque como esse que Israel fez, a reação do Irã ia ser muito forte. No entanto, Israel conseguiu praticamente neutralizar todas as defesas do Irã e atingir supremacia aérea no céu do Irã em pouquíssimo tempo. Isso provavelmente é uma indicação de que esse ataque causou um grande dano no aparato militar iraniano. Também Israel conseguiu em pouco tempo, através de uma operação coordenada entre as Forças Armadas e a inteligência, eliminar praticamente toda a cúpula do Irã. Sobrou apenas o chefão, o Ayatollah máximo, que nesse momento não deve estar se sentindo lá muito seguro. Pois é, Dávila, mas qual é a saída mais adequada para os principais países do globo? Uma saída diplomática? Porque por mais que os Estados Unidos tenham poderio bélico para entrar e talvez acabar rapidamente com esse conflito, assim, é um desgaste tanto, né? Principalmente para os planos de Donald Trump para além da guerra, né?
Canhato, tem dois planos claros hoje. Primeiro é o envolvimento dos Estados Unidos na guerra, como bem disse o Lucas Bassani, para destruir Fordow, que é esta fortaleza do enriquecimento de urânio. Que se essa não for destruída, o programa nuclear iraniano pode ser refeito em questão de meses. Então, agora, se Fordow for destruído, aí sim o programa nuclear iraniano está terminado. Mas para isso é preciso o envolvimento direto dos Estados Unidos como bem disse o Lucas Bassani, com essa bomba de bunker bomb, que é a única bomba do mundo capaz de destruir uma instalação que deve estar aí a 90, 100 metros de profundidade. E isso escalaria o conflito, lógico, porque isso é um envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito. Então, essa é a primeira saída. Isso acabaria com o programa nuclear do Irã, acabaria essa ameaça existencial não só a Israel, como à segurança do Oriente Médio, e essa é, sim, uma saída. A segunda saída é esta aventada pelo primeiro-ministro Bibi Netanyahu há muito tempo, que é a substituição do regime político, né? O assassinato do Ayatollah Khamenei e abrir espaço para um novo governo. O problema é que este plano B é sempre arriscado, Canhato. Você não sabe que governo poderá vir. Se olharmos o histórico no Oriente Médio, não é favorável. Você se lembra muito bem que os Estados Unidos iniciaram a guerra no Iraque, dizendo que acabar com Saddam Hussein ia transplantar um regime democrático liberal para o Iraque. Não aconteceu nada disso. O país se desintegrou, uma gigantesca e longa e sangrenta guerra civil, e até hoje o Iraque não se reergueu. Aconteceu a mesma coisa agora com a saída de Assad na Síria, que foi para o exílio, e hoje nós temos lá ainda um regime tentando manter a nação unida, e toda hora aparecendo focos de revolta e rebelião, nada como uma Síria estável, como se pensava antes. E o mesmo plano aconteceu com a morte de Gaddafi na Líbia, achando que isso ia trazer um regime de paz, tal. Não, pelo contrário, desintegrou e hoje é praticamente um estado falido a Líbia. Então, mudança de regime, ainda mais de uma ditadura, você não sabe o que poderá vir, se vem um governo moderado ou se vem ainda um governo mais radical, né? Então, são opções, as duas opções, a destruição de Fordow ou a mudança de governo, como alternativas. Todas elas têm risco. O fato é que o Irã está numa situação de resposta militar muito limitada. Sua força aérea foi completamente destruída depois do 7 de outubro e não foi reconstruída. Os movimentos terroristas como o Hezbollah estão altamente fragilizados, principalmente porque Israel, como você se lembra muito bem, matou as lideranças do Hezbollah e agora a nova liderança do Hezbollah não quer mais um conflito com Israel porque ainda está numa situação debilitada. Então, esta vantagem militar, Israel vai aproveitar para tentar impor as condições do fim do programa nuclear iraniano como a condição sine qua non para o restabelecimento da paz na região. Zé, daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com uma pessoa que mora em Israel. Nós temos imagens ao vivo de Israel, porque agora 00:24, eu só quero chamar a atenção da nossa audiência. A gente segue monitorando a situação em Israel. Qualquer novidade, a gente vai trazer as imagens aqui ao vivo. A gente sempre apresenta as imagens recuperadas dos ataques que foram efetuados pelo Irã por meio de mísseis e também drones, mas a gente segue monitorando principalmente uma câmera instalada em Tel Aviv, que mostra exatamente o skyline, né? Aquela parte central da cidade, os prédios muito altos, iluminados, e a gente segue monitorando essa situação. Quando a gente tiver a imagem ao vivo, eu trago aqui para vocês. Agora, o Dávila menciona a possível sucessão, né? Um novo regime, um novo governo, uma nova administração no Irã. E a gente tem acompanhado justamente essas manifestações, viu, Dávila e o Beraldo? A partir dessas informações que vêm sendo trazidas, enfim, pelos jornalistas, a agência France Press publicou um artigo muito interessante dizendo que essa guerra com Israel tem acelerado
uma disputa interna no Irã pela sucessão do país. E aí vem justamente essa questão que o Dávila colocou. Bom, ok, há vários grupos que desejam tomar o poder do país. Agora, ingenuidade da comunidade internacional achar que um bom moço vai assumir o poder do Irã, né? Há grupos e mais grupos ali. É preciso a gente considerar que, eu não quero ser leviano de dizer que é um pior do que o outro, mas assim, não digo que são objetivos que façam bem à comunidade internacional. E aí ontem nós tivemos aquela manifestação dos líderes do G7 pedindo a desescalada do conflito. Ok, é só um pedido, talvez um pedido vazio. Vai surtir efeito? Não sabemos, Beraldo. Pois é, Caniato, e é interessante porque a gente vê tanta manifestação, pessoas que falam sobre essa situação do Irã com um completo desconhecimento, né? E obviamente a coisa que chama mais atenção é o público LGBT defendendo o Irã contra Israel, sem perceber a grande bobagem que estão falando, né? Sem entender que, na verdade, o que eles estão fazendo nessa tentativa de atacar Israel, seja lá pelo motivo que for, é a defesa de um regime completamente autoritário, fundamentalista, onde essas pessoas não conseguiriam viver ali, porque elas seriam sumariamente assassinadas. E agora, mesmo que caia esse regime, quem assumir o poder no Irã não vai assumir com reformas democráticas e vamos todos nos dar as mãos e o futuro pertence a nós e seremos um grande país, todos juntos e unidos, cada voto é um voto. Não existe isso, né? O Irã, a questão religiosa no Irã é uma questão bastante radical, muito presente no dia a dia do país. A guarda revolucionária, que ela é uma guarda que tem uma origem nesse movimento religioso, ela hoje exerce um poder muito grande. Quer dizer, boa parte do treinamento que os membros da guarda recebem é um treinamento para que eles sejam fundamentalistas. Existe uma unidade ali de policiamento dos costumes. Então, as cenas que a gente vê de mulheres sendo pegas, de pessoas sendo pegas na rua porque não estão seguindo ali algum costume do país, isso também é uma unidade ali de policiamento, que há uma fiscalização permanente em relação a isso. Então é um país que não tem nenhuma liberdade. E hoje, né, você não terá essa transição para uma realidade como, por exemplo, tem Dubai. Dubai é um exemplo ali na região do Oriente Médio porque conseguiu fazer uma abertura para uma convivência pacífica entre os locais, os religiosos locais, aqueles que preservam os hábitos e costumes da religião muçulmana, com uma convivência pacífica com os ocidentais. Então você tem ali muito europeu, você tem americanos, você tem pessoas do mundo inteiro, muito indiano, pessoas do mundo inteiro que estão ali. Você consegue ir a uma missa católica em Dubai, você consegue ter uma convivência absolutamente normal de restaurantes, de praia, mulheres de biquíni, as pessoas bebendo, mas isso é um caso específico e o Irã não está indo nessa direção e não passará aí. Agora, uma coisa só para trazer para a nossa discussão também, Caniato, é o quanto esse enfraquecimento do Irã, o quanto a destruição do programa nuclear iraniano, o quanto essa desorganização do Irã, que vai fazer com que eles se voltem para os seus problemas internos, vai ajudar o resto do mundo. Nós teremos uma Rússia mais fraca nessa guerra contra a Ucrânia, visando tomar à força territórios da Ucrânia. Nós teremos uma Coreia do Norte mais fraca, porque perderá um parceiro, ao que parece essencial, para o seu programa nuclear também. Até a Venezuela vai ficar mais fraca, porque o fluxo ali de dinheiro e produtos e tal, que é para a Venezuela, ou ia da Venezuela para o Irã, vai ficar mais fraco. E a própria China, que perderá ali uma oportunidade de comprar petróleo barato do Irã, como ela vinha fazendo. Então, esse enfraquecimento do Irã ajuda
uma série de aspectos desse quebra-cabeça da geopolítica global. Pois é, nós conversaríamos nesse momento com um morador de Israel, Ricardo Luiz. Vocês não sabem o que aconteceu. O alarme soou, ele precisou deixar o espaço onde ele estava, na residência dele, na sala, e precisou se abrigar em um bunker. O alarme é acionado justamente quando há informações, né, há detecção do lançamento de mísseis do Irã para localidades de Israel. Então, nós receberíamos o nosso convidado. Então, por enquanto, ele está abrigado em um bunker e não vai poder atender naturalmente a nossa reportagem. A gente segue monitorando essa situação, mas tem várias outras notícias. A nossa produção segue acompanhando o que acontece no Oriente Médio. Daqui a pouco a gente volta a trazer as atualizações.